Muito boa noite ou muito boa tarde, comunidade. Obrigada por estarem connosco novamente. Hoje temos connosco a nossa Júlia, a Júlia Costa, conhecida mais formalmente, mas a Julinha, talvez para alguns. E ela aceitou falar connosco hoje, partilhar algumas das suas experiências e um bocadinho do seu testemunho na nossa comunidade. Então, olá Júlia, obrigada por cá estares. Olá, obrigada eu. E então, a nossa primeira pergunta é a habitual, que já toda a gente neste momento sabe, pelo menos aqueles que seguem as nossas conversas. A nossa primeira pergunta é: quem é que tu és? Num minuto, minuto e meio, diz-nos algo sobre ti, quem tu és, o que é que te define. Muito bem, então, eu sou uma rapariga, uma rapariga jeitosa, de nome Maria Júlia Simplício Costa, nascida em Lisboa, em São Sebastião da Pedreira, maternidade Alfredo da Costa. Uou! Alfacinha de gema, tenho uma costela da bica e outra da moraria. Considero que tive uma infância feliz, uma adolescência um bocadinho conturbada. Descobri que pensava e quando nós descobrimos que conseguimos pensar, isso torna-se às vezes um problema. E então quando me comecei a descobrir enquanto pessoa, de facto fui um bocadinho conturbada. Fui uma criança tímida e reservada, pronto, introvertida. Na adolescência continuei um bocadinho assim. Depois despertei um bocado, mas continuo a dizer que sou uma pessoa tímida, independentemente de eu dizer isto e ninguém acreditar, mas é verdade. Estudei até o 12º ano. Sonhava ser, antes de terminar as aulas, sonhava ser uma advogada. Desisti do sonho, ou seja, o sonho ficou lá para trás, porque, entretanto, outras coisas surgiram, mas considero que tenho alguma capacidade de comunicação, gosto de comunicar, gosto de falar com pessoas e falar, pronto, gosto. Sou uma sonhadora, considero que sou uma sonhadora ainda, o que eu acho que pronto, é bom e menos bom, mas pronto, considero-me uma sonhadora. Sou alegre, bem disposta, comunicativa e sou mãe de uma filha, avó de 3 netos e considero-me uma pessoa feliz. Se és tímida, disfarças muito bem. Pois, todos me dizem o mesmo. Pronto, é só mais um, olha. É verdade, é verdade. Mas sim, sou És nada um bocadinho tímida. Não, és um bocadinho. Foi um trabalho interior que foi feito. Eu não era assim, eu era tímida, era reservada, era muito pouco confiante, tinha uma autoestima relativamente baixa, sempre fui muito gorducha. E tudo isso às vezes faz com que as pessoas se tornem mais reservadas e mais por se acharem menos capazes ou terem menos capacidade para fazer as coisas ou para ter amigos ou para conseguir aquilo que querem. E então, provavelmente, por isto, também encontrei algumas defesas que fui desenvolvendo e algum trabalho interior que fui fazendo e que fez com que isto fosse contrariado. Mas eu penso, e sinto isto muitas vezes, que sou naturalmente uma pessoa reservada e tímida. No entanto, fiz um bom trabalho de casa, pronto. Se calhar o ser tímido, lá está, nós muitas vezes dizemos, como tu disseste agora, sou tímida ou considero-me tímida, no entanto, não é? Como se o tímido fosse o ser mau, não é? Ou ser menos bom. E logo isso à partida também não ajuda, não é? Quando colocamos esse tipo de carimbo. Sim. Mas sim, acho que é excelente ouvir esta perspectiva, porque lá está, também não veria dessa maneira que fosses tímida. Acho que ninguém vê. Mas não sou mentirosa nem falsa, hein? As pessoas não pensem que não é natural em mim. Pronto, foi um esforço e depois de repente tornou-se algo que já Mas é assim, já agora que natural. sabemos que disfarças muito bem, estás a dizer que não és mentirosa, também agora estamos Não aqui acredito. na dúvida, não é? E pá, bem apanhado, João. Eu estava Olha, bem distraída, eu estava a dizer Isto sim, só sim, se sim. aplica para a timidez, calma.
Vamos lá. Olha, então, no meio dessa felicidade da tua vida, sabemos que existe uma caminhada cristã já longa e com muitas coisas pelo meio. Gostaríamos de saber como é que tem sido a tua caminhada cristã até agora, por onde é que passaste, por onde é que não passaste, quais são as 3, 4 coisas que te vêm à cabeça quando te perguntam esta coisa? Então, tudo começou com a minha mãe, a senhora Dona Maria Helena, que foi a mulher que me apresentou Jesus e que começou a aproximar-me dele. A minha mãe vem de uma família tradicional católica, praticante. Rezava-se o terço à tarde, às 5 da tarde, na sala. As tias eram todas praticantes, a minha mãe ia à missa todos os dias, comunhão diária, portanto era uma família muito tradicional e muito militante. Foi fácil para ela, não é, perceber o que é que ela gostaria de me oferecer ou de me propor, não é? E tudo começa com ela. Fiz o percurso catequético até ao quarto catecismo, na Mina. Eu nasci em Lisboa, mas vim assim que a minha mãe saiu da maternidade, vim para a Amadora e moro na Amadora desde sempre, nunca morei no outro lado. Gosto da Amadora, sou fã da Amadora e acho que a Amadora tem coisas muito boas, independentemente de tudo o que dizem de mal da Amadora. A Amadora é de facto uma cidade muito boa para se morar, é uma cidade boa para se trabalhar e por variadíssimos motivos, que não vamos agora estar aqui a falar, é muito enriquecedora e é desafiante. Portanto, ok, isto é um parênteses. Então, Uma parte. Vivia na Mina, portanto, na casa dos meus pais, na Avenida Pedro Álvares Cabral, e havia a capela antiga da Mina, que era na vivenda, não sei se ainda é do vosso tempo, vocês são da Mina, não sei se ainda se lembram, mas era numa vivenda em frente à capela, onde há a janela das traseiras da capela. Havia aí uma vivenda que agora está deshabitada e caiu ao bocado. E então a garagem, a dona da vivenda ofereceu a garagem para servir de capela. Portanto, celebrava-se ali, as catequeses eram ali também, e eu estive lá até ao quarto catecismo. Não havia mais catequese na Mina. Pronto, portanto, acabávamos o quarto catecismo e podemos ir para baixo para a Igreja Matriz. Na altura fiquei com muita pena, porque já estava ali ambientada com as pessoas, tinha aquele meu grupinho, e o que é que aconteceu? Daquele meu grupo, que não era muito grande, ninguém foi para a matriz, para a catequese. O que é que acontece? A minha mãe quis que eu fosse e eu fui. Agora, imagino o que é ir de uma pequena garagem, onde havia meia dúzia de grupos de catequese, com meia dúzia de pessoas, de repente descer à igreja grande, entrar naquelas salas todas, deparar-me com aquela multidão de gente, eu, que na altura ainda era tímida, ou por outra, ainda não tinha encontrado defesas para a minha timidez, levei o maior choque da minha vida e pedi por favor à minha mãe. A minha mãe ainda insistiu 2 ou 3 vezes e, para grande desgosto dela, eu não fui mais à catequese. Lembro-me que a minha mãe na altura falou com o padre que era assistente aqui na Mina, para lhe dizer que eu estava muito aborrecida, muito triste, porque eu não queria continuar. Então o senhor padre disse para a minha mãe: não se preocupe, que o Espírito Santo vai agir. E o que é facto é que agiu, e agiu já, tinha eu uns 13, 14 anos, através de uma amiga minha, que era minha colega de escola, que era a Manuela Rodrigues, a mãe do padre Miguel Rodrigues. Éramos colegas de escola e a Manuela fazia parte de um grupo de jovens aí na paróquia e desafiou-me um dia a vir com ela. E eu, como havia sempre tão entusiasmada com aquilo que dizia respeito à paróquia, porque no fundo eu não tinha deixado a catequese porque achasse que era uma grande chatice ou que era um problema, mas sim pela questão de ser um sítio muito grande e da minha parte relacional ainda não estar relacional com os outros, não estar ainda assim muito desenvolvida, aceitei o desafio e fui com ela. Vim com ela e então comecei a fazer parte e a acompanhar o grupo Novo Horizonte, que tinha como animador o Rui Ferreira.
Foi o meu primeiro animador e foi o melhor de todos, como eu costumo dizer, porque se ele, sendo meu animador, conseguiu que eu ficasse até hoje ligada à comunidade e à comunidade juvenil, em particular, então significa que ele é o melhor dos animadores. Pronto, para mim será sempre o melhor. Portanto, o meu querido Rui Ferreira é de facto alguém que me marcou. Depois do Novo Horizonte surge o Novo Rumo, com um cariz um bocadinho mais de coral, animávamos a missa às 8 da manhã, e depois daí até hoje foi acompanhar, portanto, a vivência da comunidade e fazer esta experiência de vida em comunidade, que faz todo o sentido para a minha vida. Portanto, isso tem sido uma constante e foi o que me fez, foi o que me fez chegar até aqui e a ter, portanto, a noção de quem sou e o que é que quero para a minha vida em termos de igreja e de vivência da fé. Não sei se para Está acrescentar mais ótimo. alguma coisa. Não, tu é que sabes, a vida é tua. Não, acho que não, assim, em termos de percurso, o percurso Não, é este. não. Não, e terminaste agora num ponto que dá o mote para a pergunta a seguir, que é que, pronto, continuas na comunidade e com um papel ativo na comunidade, mas muito também na comunidade juvenil, não é? Tanto que foste um dos elementos fundadores um dos elementos da coordenação da comunidade juvenil atual e um dos elementos fundadores do mesmo, não é? E a pergunta é se ainda te lembras, quais é que foram as maiores dificuldades ou os maiores desafios na altura quando começaram e deram o pontapé de saída? É assim, não me considero fundadora de nada. Acho que fiz parte de uma equipa, eu e duas extraordinárias mulheres, que são a Mena, que é a Mena Andrade, e a Ana Vaz, e fizemos parte, tivemos a graça de fazer parte de uma mudança na estrutura da comunidade juvenil. Isto porquê? Porque a comunidade juvenil existe desde sempre, não é? Jesus era um jovem, portanto a comunidade juvenil já vem de lá de trás, há muitos anos atrás, com toda a certeza, e existia na nossa comunidade num modelo um bocadinho virado para aquilo que foram os anos 70, 80, 90, pronto, em que tínhamos muitos jovens, muitos grupos de jovens e que, portanto, independentemente de haver uma coordenação, havia uma estrutura que não tinha nada a ver com a estrutura atual. Entendeu-se naquela altura que deveriam fazer-se algumas alterações no modelo da estrutura, ou seja, não haver tantos grupos, porque os grupos tinham menos elementos, portanto, não serem tantos grupinhos pequenos, mas serem grupos maior, um grupo maior. Tentou-se encontrar e fazer um plano que orientasse os jovens no sentido que fizessem um percurso que fizesse a integração desses jovens na própria comunidade, nos serviços à comunidade. Tentou-se criar uma espécie de uma rampa de lançamento para ser um adulto coerente e um adulto na fé. Mas sim, era eu, a Mena e a Ana, e foi uma fase muito, muito bonita, muito enriquecedora e de partilha muito grande, não só com a Ana e com a Mena, mas também com os próprios animadores e com os jovens. Foi muito bonito, foi uma fase muito bonita. Tenho muito boas recordações e acho que foi um grande ensinamento para mim poder ter feito este percurso com a Ana e com a Mena. Foi muito bom, muito bom. Com a Mena e com a Ana e também com todos aqueles que nos rodeavam e que faziam parte desta pequena célula, não é? Da comunidade juvenil. Tu consegues... Exato, Dificuldades foi mesmo medos. quando foi a mudança da estrutura, ou seja, quando houve a fusão entre 3 grupos de jovens, que foi o Los a Crer, o Pulsar e o Pedacinho de Deus, que deu origem ao Ignis. O Ignis foi o projeto mais desafiante, foi o espaço em igreja que mais desafios colocou e que mais difícil foi. Difícil, mas um difícil no bom, não é o difícil de ai, poderoso, não. Difícil, desafiante.
Sim, como desafio foi muito positivo, muito bom. Aprendi muito e cresci imenso na questão da, da Por isso é que vivência. escolheste. Ok. Não, porque tem o ciclo. Estou a brincar, estou a Nós só te brincar. chamámos aqui para podermos acusar-te, Sim, essencialmente sim, foi isso. exatamente. Encostar à parede. Pronto, é agora. Saca da cruz. Não, vá, estou a brincar. Vá. Mas sim, mas Muito foi bem. bom, foi bom. As Ok, dificuldades pronto. são sempre contornáveis. E quando não se consegue afastá-las, passamos ao lado ou em cima. Isso não há crise. Dificuldade é. Para dar um chute. Exatamente. Ok. Ia quase chamar-te Mena, porque pronto, estamos aqui a falar de Ah, quase tão te chamei bom. Mena. Mas pronto, Júlia, então vai, eu tenho aqui uma próxima pergunta, um bocadinho num contexto diferente, fazemos aqui Uhum. uma pausa neste diálogo, e vamos ter a tua experiência como avó. Tu Ah, tiveste, tu tiveste a sorte, achamos que é a sorte de ter sido avó bastante nova. E todos sabemos que os avós têm tendência para estragar os netos com mimos, coisas assim do género. confere. E então a nossa questão é o que é que tens tendência para fazer com os teus netos, coisas que fazes com os teus netos que não fizeste com a tua filha? Hum, Coisas assim Acho mais que de mimo, não sei o sim. que quiseres. Ser avó, eu fui mãe com 21, era muito jovem. A minha filha foi mãe aos 18, ainda mais jovem. Portanto, eu tive a graça de ser avó com 38 anos, o que é, assim, pronto, uma coisa que não é comum e que considero que de facto pode ser assim um grande volte-face na vida e foi, pronto, por determinadas circunstâncias, foi de facto assim um desafio muito grande. Mas o que é que ser avó foi das coisas mais maravilhosas que me aconteceram, porque eu costumo dizer que faço parte do melhor clube do mundo, que é o clube dos avós, porque ser avó é quase como ser mãe, mas tem aquela a perspectiva da não responsabilidade hum, total na educação daquela criança, não é? O que me dá a mim, particularmente, pronto, um espaço para poder intervir de uma forma mais descontraída e não tendo aquela pressão, pronto, e exigência que é o facto de ser mãe. O que é que eu faço com eles que não fiz com a minha filha? Eu acho que faço o mesmo que fiz com ela, porque assim, nós conversamos muito. hum, eu tento sempre, eles têm muito bom humor, têm um grande sentido de humor, cada um à sua maneira, mas são muito bem dispostos e divertidos. A minha filha também é um bocadinho mais requintada no seu humor, é assim um bocadinho mais negra no humor dela, mas eu acho que faço com eles tudo aquilo que fiz com a minha filha. A minha filha acompanhava-me para todo o lado, eu ia com os meus amigos para passagens da Ela ia comigo, ia de férias com colegas e a minha filha ia comigo. Portanto, não estou a ver assim nada que eu não tivesse feito com ela. A única coisa que eu sinto é que de facto não tenho aquela peso da responsabilidade porque eles estão na linha da frente, não é? Eles, os pais. O meu genro e a minha filha estão na linha da frente e eu posso, pronto, com alguma descontração, viver assim essa cerimónia. Podes dar chocolates e gelados porque depois não é teu Não, problema, é olha que isto? eu até sou um bocado crítica nessas coisas e eles às vezes até dizem que eu sou muito chata, porque eu sou muito com as regras, dizem, pronto, os pais são muito descontraídos, eu sou mais de regras e tenho assim este Oh. meu feitio às vezes assim um bocadinho impulsivo e eles às vezes dizem, ai, boa, és tão chata. Mas pronto, acho que faz parte, mas é maravilhoso ser avó, é muito bom. Nós então damos um saltinho para a próxima pergunta. E Vai. a próxima é, são três ideias e no final, na terceira ideia, temos a questão. Então, já tiveste uma filha, já plantaste uma árvore, muito provavelmente, quanto mais não seja no dia da árvore na escola, nunca. Não, Então a pergunta surge já aqui. não, eu já transplantei plantas
vasos para outros e assim. Plantar uma árvore nunca fiz e está nos meus planos a fazê-lo com os meus netos, curiosamente. E éramos para ter feito isto, mas entretanto surgiu a pandemia e então ainda temos isto em stand-by. Plantar árvores. Então quem escolheu esta pergunta vai ser castigado. Yeah. Porquê? Não, mas não há necessidade. Isto agora ficamos com 2 perguntas. Não, há necessidade, acho que eu tenho que ir ao castigo. Porquê? Oh, meu Deus. Então, Pronto. porque a pergunta é: já tiveste uma filha, já plantaste uma árvore, quando é que vais escrever o primeiro livro? Que nós queremos que respondas também à mesma. Só tiveste uma filha. Ou seja, das 3 perguntas, sim, ainda só teve uma filha. Mas então quer dizer que ela não pode publicar um livro antes de ter plantado a árvore. Tens de plantar uma árvore este ano, Júlia. está bem, ok. Assim que possa, eu vou fazer marcação para plantar a árvore. Ok. Mas a ideia era a questão do livro, não é? Pronto. Sim. Então Sim, não vou exato. estragar, eu já transplantei, não árvores, mas plantas grandes. Ok, que podemos chamar Já árvores poupei pequenas. a pessoa à forca, a pessoa fez a pergunta. Mais ou menos. O livro é uma coisa. Eu não tenho capacidade para escrever livros, eu escrevo umas coisas, escrevo normalmente aquilo que vivo e aquilo que sinto. Tenho alguns modelos, sou muito fã de algumas pessoas que escrevem e cantam palavras. Descobri que sempre gostei muito de ler. Descobri que conseguia escrever algumas coisas porque tinha sempre, nos testes de português, as minhas composições tinham sempre uns comentários extraordinários dos professores. E tenho ainda hoje, mas hoje já compreendo, mas na altura eu costumo comparar isto um bocadinho às pessoas que leem música. Quem lê música, ou quem sabe música, escreve uma pauta, não é? A pensar na música está a escrever a pauta, ou consegue ler e interpreta a música que ali está pela pauta que tem à frente. Eu não tinha pauta, mas o que acontece é que eu tinha quase que vejo as palavras, ou seja, quando penso nas coisas, quando penso em alguma coisa, ou há algo que seja importante, ou que me desperta a atenção, ou que me faça pensar, parece que vejo as palavras a formarem as frases. Por acaso é engraçado, pronto, é algo que eu acho muita graça, porque parece que vejo a frase a completar, ou seja, estou a pensar e já estou a ver a frase a compor. Tenho alguns modelos, gosto de poesia, gostei muito de ler os Maias na escola, despertou-me ainda mais para a leitura. Gosto da poesia da Sofia de Mel Brainer. Gosto de gente que canta bem e canta boas palavras. Rui Veloso, sou muito fã. António Zambujo, agora mais recente. O António Zambujo anda a dar-lhe... Desculpa, Júlia, só dizer-te que eu há um mês descobri o disco que ele já publicou há 2 anos e eu derreti com aquilo. Sim. Oh, meu Deus. Eles brincam. Maravilhoso. Sim, e depois sim. escutei este que ele publicou há 2 semanas. Valha-me Deus. Sim. Já viste o que ele publicou há 2 semanas? É brutal. Oh, valha-me Deus. Já, que é do filho. Voz e viola, voz e guitarra, qualquer coisa assim. Sim, mas ele tem um tema. Sim, com o filho. Ele tem um tema que foi composto pelo filho, é muito engraçado. E a escrita foi sempre algo que eu entendo que é terapêutico. Ou seja, quando as pessoas dizem, escreves tão bem. Ok, é fácil escrever, porque são coisas que eu sinto. Portanto, isto é tudo muito fácil e é terapêutico. Em determinadas fases da minha vida, escrever é uma ajuda muito grande a resolver-me e a perceber-me e a entender-me em determinadas situações mais complexas e mais complicadas, mas não tenho capacidade para escrever um livro. Eu escrevi umas coisitas. De qualquer forma, como toda a gente insiste, e até inclusive nos meus anos fizeram o favor de me oferecer um cheque de formação em escrita, deram-me um valor monetário, eu já apliquei esse valor monetário e tenho vindo a fazer algumas formações na área, na escrita
ficção, escrita de crónicas, e é todo um mundo que nós temos que se tem que conhecer, não se é escritor assim, epá, não é algo que é muito trabalhoso, é muito difícil, ainda estou na fase que não consigo ler um livro sem ser com as minhas próprias emoções, ou seja, não consigo ler como escritor, isso é uma das coisas que eu tenho que aprender. Um dia, se eventualmente escrever um livro, o trítico fica composto que é a árvore, não é? A filha, a árvore e o livro. Portanto, vamos tratar da árvore primeiro. Ok. Mas não é uma prioridade. O que é a árvore? Árvore? Não, O o livro. livro. Não é uma prioridade. Pronto. O que é que te motiva mais na vida e o que é que te faz vacilar na fé? Vacilar na fé, nada me faz vacilar na fé. Eu acho que Pronto. é o dom, é o que eu tenho de melhor. Ou seja, eu sou muito grata a Deus por poder sentir isto e por poder acreditar desta forma. Portanto, vacilar na fé, até hoje não. Não estou a acabar, não sei qual é o percurso que tem vida, não sei para a frente, não há de haver alturas em que isso possa vacilar. Mas esta é a principal certeza que eu tenho, é a única certeza que eu tenho. Pronto. Tudo o resto não é certo. A fé é uma certeza e é algo que me move. Pronto. Tinhas perguntado, desculpa, agora passou-me. Entusiasmado com a fé. Não, então, estás a ver, foi uma resposta super curta, mas concisa e straight to the point. Não, mas tu tinhas questionado outra coisa. Sim, eu vou, é agora. O que é que te motiva mais na vida? Escrever em pessoas. O que me motiva? Escrever nas pessoas. Não, eu acho que o que me motiva mais são as pessoas, as próprias pessoas. Desculpa. Não é as pessoas, não é para escrever nelas. Não é para escrever nelas. Agora estou a imaginar a Júlia vocês de começam marcadores no a bolso. visualizar também. Não, E mas eu depois, acho que cada vez que vejo uma pessoa fico super entusiasmada porque tenho 3 marcadores e posso escolher a cor que vou usar da pessoa agora. Enfim, pronto, vá, continuemos. Enfim, sorry, estou entusiasmada agora também. Não faz mal. São as minhas pessoas, entre aspas, que não sou dona de ninguém. Mas o que me motivam são aqueles que me acompanham. É o sentido de fazer equipa, de construir algo com os outros, de estar atenta. O que me motiva são as pessoas, de facto, não para escrever nelas, mas para fazer o caminho com elas. Motivam-me os meus netos, por exemplo, a ser uma avó cada vez melhor. Motiva-me a minha filha porque a minha companheira e é ela que me conhece melhor do que toda a gente. É ela que está ali ao lado e motiva-me pelo facto de poder não ter sido a melhor mãe, porque acho que, assim, não estou aqui a dizer, ai, fui tão má e agora é que dizer, não é nada disso. Há sempre coisas que nós não fazemos tão bem, não é? Poderia ter sido uma mãe muito melhor, havia coisas com certeza que poderia ter feito de outra forma, mas fiz, porque não tinha o conhecimento que tenho hoje e estava lá atrás, não é? Portanto, e então é natural que houvesse coisas a fazer, mas motiva-me pelo facto de querer que ela veja em mim alguém que seja especial, pronto, e que seja exemplo, que seja testemunho e que seja alguém que a motiva também ela a ser uma pessoa melhor. Portanto, motivam-me os meus, aqueles que me acompanham, os meus amigos de longa data, os de menor data, de menor tempo, mais recentes, motivam por tudo aquilo que são, por tudo aquilo que eu vou vivendo com eles, motiva-me a vivência em comunidade em termos
de paróquia, motivam-me os desafios, motivam-me, sei lá, eu acho que há sempre qualquer coisa que me desperta o sentido de fazer, ser mais e fazer mais e melhor. Eu acho que, pronto, se calhar é porque sou crente e porque acho que acredito em E Jesus, gostas talvez. de viver e gostas das pessoas que estão Sim, contigo. gosto muito de viver. Boa. E nesta vivência, o que é que gostavas de fazer e ainda não fizeste? Alô? Assim, de repente, assim, gostava de ter mais tempo, gostava de ser uma avó daquelas que já estão reformadas para estar com os netos. Pronto, este é um inconveniente de ser avó jovem. É que vou ter que trabalhar e os meus netos já vão ser adultos, não posso tomar conta deles quando são pequeninos. Coisas para fazer, é assim, há coisas que eu já deixei para trás, porque estou à beira dos 54 anos, não é? E a determinada altura nós começamos a perceber que há coisas que já não vamos conseguir fazer. E é bom nós, pronto, interiorizarmos a ideia de que não somos eternos, não é? Não sabemos quando será o nosso dia, se é hoje, amanhã, mas pela perspectiva que temos, há coisas, há sonhos, há projetos que vamos deixando ficar para trás, porque já são irrealizáveis. Portanto, já não fazem sentido, ou porque não fazem sentido, ou porque, em termos de tempo, já não há tempo. Mas gostava, por exemplo, de poder dedicar-me mais tempo a fazer voluntariado junto dos idosos. Gostava, e espero vir a fazer e ter tempo para isso, gostava de desenvolver algum projeto ou alguma coisa relacionada com crianças e jovens que não têm possibilidades nem capacidades para aprender música, porque eu acho que a música pode salvar e pode ajudar as pessoas a serem melhores. E muitas vezes os jovens poderiam sentir-se um bocadinho mais chamados a serem melhores e a construírem mais coisas se eventualmente conseguissem ter acesso a poder aprender música ou tocar um instrumento. Portanto, gostava de eventualmente estar ligada a um projeto desses. O que é que... Epá, gostava de ter uma casa no campo, pequenina, para ter umas plantinhas, pronto, para ter um espaço ao ar livre onde eu pudesse pôr uma cadeira para ler um livro ou para apanhar sol, sei lá, dedicar-me um bocado à agricultura, plantar umas couves, os projetos, as coisas assim. Mas pronto, acho que também não tenho assim. De resto, o que eu tenho, o que me motiva mesmo é saber que vou fazer este caminho acompanhada por pessoas. Então vá, passando agora para uma das temáticas que nós geralmente trazemos com quem falamos, e é a pandemia. Então a nossa questão para ti é como foi a pandemia para ti, tendo em conta que, em particular, passaste tanto tempo sozinha, não é? Estiveste por tua própria conta. Como foi para ti e o que é que tiveste que contornar, né, nestas circunstâncias? É assim, o primeiro confinamento foi aquele em que eu estive de facto sozinha. No segundo, eu já estive a trabalhar, não fiquei em casa, porque como tínhamos um trabalho onde dá perfeitamente, nós somos poucos, portanto estamos devidamente afastados, temos duas portas, uma nas traseiras e outra parte da frente, portanto dava perfeitamente para arejar, e entendemos que não fazia sentido estarmos fora. O primeiro confinamento eu estive em casa a trabalhar, foi horrível. Foi horrível. Primeiro porque vivo sozinha, portanto, não é? 24 sobre 24 horas. Depois,
e trabalhava horas e horas e horas e horas, esqueci-me de almoçar, porque aquilo eram sessões contínuas, porque foi uma fase também muito complicada em termos de trabalho na área de contabilidade e de software, de comercialização de software, de gestão, e então foi uma fase muito complicada por causa dos apoios às empresas e foi muito difícil. Então dava por mim, horas eu fui a trabalhar, não fazia hora de almoço, um dia eram 4 e tal da tarde, percebi que estava a sentir-me ligeiramente fraca e percebi que horas são, de repente, pronto, não tinha almoçado. Foi horrível, porque eu falava com muita gente, mas essencialmente eu estava só comigo, não é? Falava ao telefone com as outras pessoas, ou as videochamadas, ou o que quer que seja. Achei horroroso, horroroso. E senti-me, eu sou muito de afetos e de estar com as pessoas, gosto de trocar opiniões e ideias, gosto de trabalhar em equipa, gosto mais que não seja de refilar com as coisas, ou pronto, estar em constante, pronto, a comunicar com as pessoas, e isso custou-me imenso, custou-me imenso. Porque depois tinha que fazer o ponto de situação com o meu responsável e tinha que, depois ligava e depois foi péssimo, 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 foi muito mal. Sim. Que estratégias é que tu achaste opa, o que é que conseguiste fazer para contornar um bocadinho esta circunstância, enfim? Eu sim, tinha sempre uma prática que era, quando não me esquecia de almoçar, obviamente, quando fazia hora de almoço, tinha fazia 10, 15 minutos de varanda, de janela, ou seja, sol, de preferência, e punha-me lá, não fosse assim com ar meio adormecido, a tentar apanhar sol, porque sentia que estava fechada e que isso não me estava a fazer bem, até fisicamente, não me sentia bem. Depois tentei, pronto, fazer algumas coisas que não era costume fazer, independentemente do tempo, de não ter muito tempo para as realizar. Tentei ler, tentei desligar a televisão, porque eram sessões contínuas de problemas, foi Itália, foi Espanha, isto no primeiro confinamento. Portanto, foi massacrante, portanto, passei a ouvir só um noticiário ou dois por dia, para me tentar desligar um bocadinho daquela eu parecia tipo uma espiral, onde nós não seguimos as mesmas notícias, as mesmas coisas, mas basicamente foi isto, não... Foi horrível. Foi horrível. Foi dos piores, dos piores tempos dos últimos que vivi. Muito mal. Quer dizer, para mim e para toda a gente, com toda a certeza. Não. O que é que achas que vai acabar por mudar no mundo com esta pandemia? Para bem ou para mal? Qual é a tua opinião em relação a isso? Eu tenho algum receio que as pessoas se tornem mais individualistas. Acho que o facto de percebermos que podemos estar sozinhos e viver, viver afastados dos outros, independentemente da dificuldade inicial que isso possa trazer, temo que as pessoas se tornem mais egoístas e mais fechadas. Esperava que de facto se mudasse muita coisa. Eu sei que provavelmente ainda é cedo, não é? As mudanças maiores em termos de mentalidade e em termos de evolução da própria sociedade, ainda é cedo para se poderem avaliar. Mas eu esperava que o mundo percebesse, o mundo, e quando digo mundo, digo as pessoas, percebessem que de facto somos todos iguais. Quando há um problema destes, todos nós, como se dizia, estamos no mesmo barco. Mas na realidade, ao fim de uns meses, comecei a perceber que a tempestade era a mesma, mas os barcos onde as pessoas iam eram diferentes. Uns eram a remos, os outros eram os cacilheiros, os outros eram os navios de carga, outros eram navios cruzeiro. Portanto, comecei a perceber que de facto... Partiu tudo ao mesmo tempo? Sim, sim, sim. Ou seja, a tempestade era de facto a mesma, nós estávamos embrulhados em todo este temporal, mas a forma como estávamos a navegar é completamente diferente. E eu acho que isso se viu pela forma como
como as coisas têm acontecido nos países mais pobres, com menos possibilidades e mais, que já tinham dificuldades antes. Portanto, aquilo que eu acho é que, assim muito resumidamente, aqueles que eram pobres continuaram pobres ou ficaram ainda mais pobres. Aqueles que tinham algumas possibilidades, se calhar agora já não estão tão bem, têm, os grandes e poderosos continuam grandes e poderosos. Portanto, as vacinas, e nós conseguimos perceber isso agora até pelo processo de vacinação, como tem decorrido. Nós temos países que têm já em dobro, que já dá para não sei quantos anos para se vacinarem todos, e depois temos países onde as vacinas nem sequer têm lugar onde ser guardadas, não é? Porque têm determinadas características que precisam de umas temperaturas muito, muito baixas e nem sequer têm equipamento que as possa conservar para as pessoas as poderem apanhar. Temos países onde se testa e depois temos países onde os números são reduzidíssimos porque nem sequer se testa. Portanto, há de haver muita gente que morre de Covid sem saber que morreu de Covid, e depois temos Índia, temos Brasil, temos. Pronto. Isso, não estamos a falar da África. Mas nem indo a um cenário macroeconómico como tu estás a ir, mesmo aqui em Portugal, eu pelo menos eu sinto isso, e também já disse isto noutras conversas, e já disse isto também no grupo, eu sinto um egoísmo e uma memória curta dos portugueses, que parece que não foi há 6 meses que estava tudo trancado em casa, ou há 3 meses que estava tudo trancado em casa. O que eu sinto é que houve muitas pessoas que não passaram por isto, não tiveram ninguém que passou por isto, então não fazem a mínima ideia. Aquilo que aconteceu agora do Sporting é prova disso. No outro dia na missa, quando nós estamos lá a fazer a guarda, as pessoas continuam a ficar chateadas connosco porque não podem entrar ou porque têm que usar máscara. As pessoas esquecem-se do que aconteceu, esquecem-se, e a mim faz muita confusão. Para mim o que me custou mais foi quer dizer, não sei se me custou mais o primeiro ou o segundo, mas eu por acaso dizia no Ignis, eu não quero outra vez que os meus filhos fiquem não sei quanto tempo sem ver os avós, não faz sentido. Eu não quero estar trancado com os meus filhos tanto tempo. Olha, estamos a terminar e temos aqui 2 últimas questões. Nós não costumamos perguntar o que é que dizem os teus olhos, mas nós sabemos, quem segue a Júlia Costa no Facebook, ela é uma grande adepta do Sporting, e hoje gostaríamos de dizer o que é que diz o Leão. Então, o Leão pode dizer que está a chegar ao final da corrida e que porque desta vez ganhou. É o que me ocorre. Por acaso acho que é hoje, acho que estávamos a jogar hoje. Estamos a jogar? Pois não era a Liga, não era a taça? Era. Não, espera. Eu gostava de ajudar, mas não consigo. E o meu leãozinho não sabe nada. Espera, alguém 3-0. Exato, temos aqui alguém está a dar informação. Ao intervalo, 3-0 ao intervalo. O Sporting a ganhar. O repórter no local, no terreno. Sim. Então hoje temos Leão. Uau! Nossa! Hoje temos Leão, e gostaria de saber backstage, gostaria de saber também se o Pote já marcou algum. Dois. Era bom, quero ganhar com 2. Eu vou ser muito honesta, não imaginas o tempo que eu demorei até perceber o que era o leão no teu Facebook. O tempo. Sério? A sério, não percebi nada. Não sei o que é que se passa, que metáfora é esta? Mas sabes que o que me deu gozo naquilo, o que me dava gozo e o que me dá gozo é que nunca falei em Sporting nem em clubes. Pois não. Isso é super giro. Mas tinhas um país à espera do teu que horror! Exato. À espera do meu leão.
E onde é que arranjas aqueles leões todos? O leão a jantar, Não o sei, leão no mas barbeiro. mas olha lá, eu tenho um problema, é porque eu vou buscar aquilo e não ponho lá os créditos. Oh, Qualquer dia Júlia, vou presa. foi. Bem, se não receberes dinheiro por aquilo, acho que está tudo Portanto, bem. para todos os efeitos, sou eu que tiro as fotografias aos leões. Pronto, ok. Exato. Olha, não, és tu. És tu nas fotos. Sou eu nas fotos. Olha, última pergunta. E relacionado com o nosso Sporting, que acabou de ser campeão, e relacionado com as Jornadas Mundiais da Juventude, que serão em 2023. Sim. Então, preferias perder o campeonato ou perder algum jovem durante as Jornadas Mundiais da Juventude? Perder o campeonato, claramente. Eu por momentos duvidei que eu vi uma cara a não. refletir. Não, é perder o campeonato, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Campeonatos há muitos, jovens são únicos, cada um é único. Jovens há Parecem mais. novos todos os anos, pá. Jovens há mais. Há jovens novos todos os anos. Sim, mas cada um é único e irrepetível. Não, e assim, vocês estão-se a esquecer que eu estava em Madrid quando a Ivandra desapareceu. Portanto, nunca na vida eu ia preferir que o Sporting ganhasse a perder alguém na jornada, porque foi péssimo. Foi péssimo. Só aqui para registro, voltámos a encontrar a Ivandra. Ela Sim, não ou ficou seja, não se perdeu. Ela não se perdeu. Não, ela é minha amiga no Facebook. Eu acho Então que foi ela já é encontrada no mamã. Facebook. Acho que ela já é mamã. Ok. Parabéns, Ivandra. Eu acho que sim, eu acho que ela já é mamã de um menino. Uou. Pronto, já viste, ela tivesse ficado em Madrid, agora o menino chamava-se Ramon, por exemplo. É o que há mais. Sim, é o que há mais. Pessoas em Madrid chamadas Ramon. Os Ramons. Sim. Bom, olha, Júlia, obrigado. Obrigado pelo tempo, obrigado pela conversa. Obrigada eu.